salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, continuando então sobre o tema do suicídio, e antes de continuar citando a palavra do magistério, especialmente presente no Catecismo da Igreja Católica, acerca dessa realidade tão dramática, mas de um fenômeno realmente presente, muito presente nos dias de hoje, é importante dizer que não somente a Igreja tem se colocado preocupada e se importado com essa questão do suicídio, mas também diversas outras realidades, inclusive civis, né? Políticas, por exemplo, de prevenção. Basta lembrar aqui da nossa realidade de Brasil, né? Do Setembro Amarelo. Palestras, painéis, simpósios, congressos, artigos, profissionais, por exemplo, sobretudo do campo da psicologia, orientadores e tudo, que muitas pessoas, muitas iniciativas no campo da sociedade civil, não apenas religiosa, mas também da sociedade civil, muitas iniciativas visando trabalhar a prevenção, porque de fato isso aqui é fundamental. Diante da realidade do suicídio, não basta simplesmente ficar se lamentando ou se admirando porque foi noticiado no jornal, porque aconteceu com um vizinho, porque aconteceu dentro da própria família. E eu não consigo mensurar também a dor de uma família que já experimentou esse tipo de perda nessas circunstâncias, né? De um filho que se suicidou, de um pai, de uma mulher, da esposa, de um amigo. Hoje a questão do suicídio também atinge não somente pessoas fora da igreja, atinge também pessoas dentro da igreja. E do mesmo jeito que se dizia acerca da depressão, também não cabe dizer do suicídio a falta de fé. Porque o suicídio é de fato uma questão muito profunda, muito profunda. Então não é somente questões de fé, envolvem também adoecimentos psíquicos muito profundos e que é preciso também levar em conta, ter maturidade também para considerar isso. Então, são louváveis as ações que têm por objetivo prevenir o suicídio. E a prevenção realmente é o melhor caminho, né? Então, como evitar, que tipo de ação, que tipo de promoção é possível fazer para evitar que o índice de suicídio continue subindo? Isso aqui é muito importante. E é evidente, é claro, também todos têm conhecimento disso, de que uma das maneiras que se aponta para a questão da prevenção do suicídio é dar oportunidade, favorecer momentos em que a pessoa possa também falar de si, repartir suas angústias, sem censuras, sem condenações, sem julgamentos. A igreja é um espaço muito favorável para isso. A pastoral da escuta é um serviço que, a meu ver, deve cada vez mais crescer e se ampliar e tornar-se acessível para todos, porque aqui nós teríamos também uma porta de prevenção para o suicídio. E na prática pastoral eu sou inclusive testemunha de casos assim, né? Eu pertenço à comunidade Remidos, como certamente você já sabe, e quantas vezes o fato de acolhermos alguém na hora de um desespero foi determinante para prevenir um suicídio. Pessoas que bateram a nossa porta, nossa residência, o nosso centro de evangelização e disseram, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém
para conversar e para rezar comigo, senão eu vou fazer uma besteira, né? Como se muitas vezes diz popularmente. Como foi decisivo, em muitos casos, essa pastoral da escuta. A igreja tem uma responsabilidade ímpar nisso, porque ela é promotora da vida, né? Mas também é preciso que se multiplique cada vez mais na sociedade instituições, iniciativas, espaços, ambientes físicos ou não, que proporcionem realmente às pessoas derramarem suas angústias, serem ouvidas, serem acolhidas no seu drama, na sua dor e serem ajudadas a enfrentar determinadas situações sem ter que para isso seja preciso pôr fim à sua própria vida. Então, a igreja tem um papel fundamental, mas claro, isso vai para além da fronteira religiosa ou cristã. E graças a Deus, eu vejo com muita gratidão a Deus diversas iniciativas nesse campo, né? Primeiro que tudo, que estabeleça um diálogo franco, aberto, do que é o suicídio, né? Como preveni-lo, como agir diante de uma pessoa que está tendo ideação suicida, tudo isso são questões importantes. Mas vamos então ao que o Catecismo da Igreja fala acerca do suicídio. Até então, eu citei alguns parágrafos que põem realmente a questão de que o suicídio é moralmente grave, né, inadmissível, porque de fato ninguém pode dispor da própria vida a seu bel prazer, porque só Deus tem poder e é proprietário da vida de maneira absoluta. Mas, depois de colocar esses fundamentos, essas premissas, inclusive dizendo que o suicídio é contrário ao amor do Deus vivo, o catecismo, ajudado também pelas ciências humanas, chega a uma conclusão. E é importante que você também tome conhecimento de que a igreja também fala isso. Diz o catecismo: se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo, né? Então, aqui seria uma espécie do nível de gravidade da coisa seria acentuado ainda mais. Então, imaginemos pessoas que tiram a própria vida com a intenção de servir de exemplo para alguém, como uma espécie de mostrar-se uma espécie de herói, principalmente para a juventude. Aí aqui não é só um suicídio, é um escândalo também, né? E a cooperação voluntária ao suicídio é contrária também à lei moral. O que seria isso? A pessoa que vai se suicidar contar com o apoio de outros que favorecem, que contribuem. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo bem grotesco, mas que existem casos assim que eu conheço, né? Por exemplo, de pessoas que queriam se suicidar com uma arma de fogo e outra pessoa, dita amiga da pessoa que estava com essa ideação suicida, providencia a arma para que a pessoa possa se suicidar, entende? Ou que providencia os meios, o espaço, o ambiente para que isso aconteça. Esse tipo de cooperação, ela é contrária também, e a pessoa não deixa de ser também cooperadora de tal ato, né? Embora a gravidade maior esteja na pessoa que cometeu, mas também existem os colaboradores formais, inclusive, para isso, né? Aí o catecismo faz uma ressalva também que é importante considerar. Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. A igreja, o catecismo cita essas realidades, talvez hoje pudessem até ser ampliadas com base no conhecimento das ciências humanas, né? Então veja, a pessoa que comete um suicídio, ela pode estar acometida de distúrbios psíquicos graves, doenças psíquicas graves. E aqui a gente poderia citar diversos tipos de exemplos, né?
Mesmo quando não se tratar de distúrbios psíquicos graves, a pessoa ela pode estar tomada por uma angústia ou por um medo grave de uma provação iminente. Existem situações, casos, por exemplo, de pessoas que se endividaram ao máximo e diante de cobranças de agiotas, né, seus devedores, a quem devia, essas pessoas foram tomadas por uma espécie de angústia e depressão tão grande que puseram fim à própria vida. Ou medo de um sofrimento iminente. E aqui eu me recordo um exemplo, uma história que eu escutei recentemente, aqui no estado vizinho a nós, no Rio Grande do Norte, de uma família em que 2 ou 3 irmãos, todos eles se suicidaram durante os primeiros meses ali da pandemia do coronavírus. Eu escutei, inclusive, um relato de um médico que acompanhou essa situação, né, com a família. E por que que eles se suicidaram? Porque eles foram tomados de um pavor e de um medo desmedido só em pensar na possibilidade de morrerem asfixiados com a falta de ar, já que esse quadro era bem presente e bem relatado em muitos casos de pessoas que morreram vítima do coronavírus. Então, só o fato de pensar na possibilidade de morrer assim, eles preferiram, esses irmãos, parece que foram 3, numa mesma família, 3 irmãos, puseram fim à própria vida, movidos por esse medo, esse pânico. Todos 3 provavelmente deixaram algum tipo de relato quanto a isso, né? Então, um se jogou de uma ponte, o outro se enforcou. Situações como essa, elas podem diminuir a responsabilidade de um suicida. Então, a gente não pode dizer que alguém que pôs fim à própria vida é totalmente responsável por aquela atitude, por aquele ato. Não necessariamente. Existem situações atenuantes também quanto a isso, né? Por conta dessas razões, ou seja, a gente nunca sabe o que está presente no coração, na mente de uma pessoa que se suicida. Existem diversos elementos que atenuam a responsabilidade do seu ato. A igreja também ela lança um olhar de esperança no tocante a quem pôs fim à própria vida de maneira voluntária, digamos assim, né? E o catecismo diz isso diretamente. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Então eu penso que essa mensagem do catecismo, essa frase do catecismo, eu penso que ela é de fato um alento para famílias, para pais e mães que tiveram seus filhos, por exemplo, que perderam seus filhos vítima do suicídio, para parentes que vivenciaram ou vivenciam esse drama. Eu não sei, talvez até você que me escuta nesse momento já passou por uma situação assim dentro da sua família, da sua parentela, ou conhece alguém muito próximo que vivenciou isso. Você imagina, por exemplo, com um pai e uma mãe que perdem um filho ou uma filha vítima de suicídio e que são cristãos, considerar a possibilidade de que o seu filho ou a sua filha venha a não ter sua vida salva, a perder-se eternamente na condenação. Seria realmente um outro sofrimento colocado em cima de um sofrimento extremamente dramático e profundo que já existe, não acha não? Então, como me alegra perceber o quanto que a nossa igreja também é sensível a esses dramas e que sabedoria quando a igreja se pronuncia através do nosso catecismo. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Não se deve desesperar. Portanto, é preciso ter esperança de que elas foram salvas, de que podem ser salvas. Deus pode, veja, aqui é um olhar de fé sobre a realidade, sobre o contexto. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, de fato, só Ele conhece,
dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. E para terminar o texto do catecismo, a igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então, o que nós devemos fazer frente a uma situação dessa? Primeiro, não desesperar da salvação de uma pessoa que cometeu este ato, né, de tirar a própria vida. Não se desesperar. Acreditar e confiar em Deus, né? E confiar na esperança de que Deus tenha concedido também a essa pessoa, de que ela tenha tido ainda ocasião de um arrependimento. Talvez ali no último instante, no último minuto da vida, tenha tido um insight de arrependimento. E esse momento tenha sido também decisivo para que essa pessoa viesse a gozar da salvação. Apesar de que o ato em si que ela cometeu é realmente grave, né? Não é moralmente aceitável, porque significa pôr de maneira voluntária o fim à própria vida. Vida esta cujo dono e proprietário é somente Deus, e o homem é administrador, mas não devemos nunca nos desesperar da salvação de um suicida. Pelo contrário, devemos orar, e a igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. E a partir do momento em que eu me ponho como orante, como intercessor, eu aqui já traduzo de maneira muito concreta, em forma de oração, eu já traduzo que de fato eu creio e tenho esperança de que aquela pessoa venha a salvar. Portanto, você que está assistindo esse colóquio nesse momento, que vive um drama assim dentro da sua casa, dentro da sua família, né? E que talvez, principalmente aqui, eu não tenho como não me dirigir especialmente a pai e mãe que porventura perderam seus filhos vítima de suicídio e que talvez traziam até hoje essa angústia, esse dilema. Será que meu filho foi salvo? A palavra da igreja é: não nos desesperemos da salvação dessas pessoas. Oremos, né? E aí, pai e mãe especialmente, mas também você que talvez vivenciou uma experiência perdendo também outro membro de família que não é um filho especificamente, mas um outro membro de um outro vínculo familiar. Oremos e ofertemos o sofrimento nessa intenção, para que essas vidas sejam salvas. E que Deus, pelos caminhos que só Ele conhece, tenha dado ocasião de um arrependimento salutar, saudável para os suicidas, né? Então eu creio que essa mensagem cristã, essa mensagem do magistério, é extremamente consoladora, principalmente para quem experimentou e experimenta uma realidade assim, bem próximo, né? Bem próximo, que tocou a dramaticidade de um suicídio de maneira muito concreta. Não só de ouvir falar, não apenas de ler sobre isso, mas que experimentou na pele, né, esse drama. Associado a isso, ao sofrimento da perda de alguém, vem também todo o sofrimento psíquico também para quem fica, né? Principalmente pessoas que estão diretamente vinculadas ao suicida. O que eu poderia ter feito? O que eu deixei de fazer? Aonde eu fui falho? Né? Principalmente quando se trata de pai e mãe, né? O sentimento de culpa, de um excesso de culpa. Eu não amei tanto que deveria ter amado. Eu não ofereci uma educação de qualidade, né? Eu conheço até situações de pais que dizem que eu fui muito rígido, eu fui muito duro com meu filho. É um sofrimento tremendo que envolve diversas pessoas, diversos agentes. Então é de fato um tema e uma realidade humana com a qual é preciso ter muita sensibilidade, o coração de Cristo mesmo, para lidar com essas questões e para, sobretudo, amparar as pessoas que estão dentro de um sofrimento como esse, né? E dentro da perspectiva da prevenção também, um conselho que pessoas que lidam com esse campo de estudo e de atuação também, às vezes clínica, dizem, é prestar atenção também a sinais, porque muitas vezes as pessoas elas não verbalizam suas angústias e sua perda de sentido e sua ideação suicida, mas elas podem dar sinais.
mensagens indiretas que é preciso também estar atento. E outra dica que é importante também citar aqui, nunca subestimar determinados sofrimentos. Nunca subestimar. Nunca achar, isso nunca vai ser positivo. Isso é besteira, não deu ouvido não. Mas ter uma atitude sóbria, sem se desesperar, mas ao mesmo tempo astuto, né? Tá ligado se aquela pessoa não está dando sinais também de uma ideação suicida e que é preciso ser rápido, não demorar, não se prolongar em oferecer apoio e ajuda. Então é muito importante isso. E não tem como também, dentro desse tema do suicídio, se referir também a uma realidade também muito presente nos dias de hoje. Isso não é de agora, mas isso tem se ampliado muito a nível de mundo, tem multiplicado muito os casos e as estruturas que estão ao dispor de uma realidade como essa, que é o chamado suicídio assistido. Parece um negócio meio louco quando a gente pensa nessa possibilidade, mas é verdade. Eu falei agora há pouco de pessoas que possuem sua responsabilidade moral, né, quando põem fim à vida, embora existam atenuantes, se, por exemplo, é uma questão de doença psíquica, de medo, de pavor, de pressão e tudo mais. Mas também falei da questão de quem colabora para que algo como isso aconteça. E já existem, a nível de mundo, estruturas, inclusive clínicas, do mesmo jeito que existem clínicas de aborto, tem se multiplicado a nível de mundo também clínicas, estruturas médicas, sanitaristas favoráveis para fazer com que o suicídio ocorra. Parece um negócio meio doido, meio contraditório, mas é esse o termo que se usa, para que o suicídio aconteça de maneira digna para o paciente. É um negócio meio chocante até, né? Suicídio digno, morte digna. E basicamente se tratam de ambientes, clínicas, ambientes hospitalares e tudo, que tem por finalidade oferecer uma morte digna para o suicida, de modo, inclusive, que ele morra, que ele ponha fim à vida, sem maiores dores, sem maiores padecimentos, né? Não é somente, existem diversos recursos, mas um dos recursos provavelmente, não vou afirmar de certeza, mas como probabilidade, provavelmente um dos recursos mais utilizados ultimamente seja o uso de medicação, né? Aplicados muitas vezes na veia, que provoca a morte do paciente num curto espaço de tempo, sem maiores dores, sem riscos de não dar certo, porque também os que defendem a lógica do suicídio assistido diz é preciso dar garantia 100% para a pessoa também que ela de fato vai morrer. Então, enquanto que uma tentativa, vou usar esse termo porque não encontro outro, enquanto que uma tentativa caseira de suicídio pode dar errado, né, como há diversos episódios por aí afora, por exemplo, de pessoas que tomaram excessivamente medicamentos, cápsulas de medicamento, passaram mal, ficaram fora de si, né, tiveram um estado às vezes até de dopamento e de passar mal, de desmaiar e tudo, são socorridas para o hospital, mas conseguem recuperar a vida, ou seja, a tentativa deu errada. E aí quem defende o suicídio assistido diz é preciso dar garantia 100% para o paciente de que, de fato, a vida dele realmente vai ser posto um fim, né? E de maneira digna, sem dores, sem maiores padecimentos. Parece uma coisa, de fato, não é de fato uma coisa assustadora, mas é uma realidade hoje que está se ampliando cada vez mais. É aquilo que eu citei nos colóquios passados, falando do Papa João Paulo II, é de fato um enfraquecimento da cultura da vida, né? E basicamente o suicídio assistido ele caracteriza-se pelos seguintes traços, né?
pelas seguintes características. A morte mostra-se como uma escolha do paciente, que, informado do próprio estado patológico irreversível, prefere não somente renunciar a terapias já inúteis, mas também acelerar um fim inevitável. Segunda característica. O papel do médico deveria limitar-se a fornecer seja o meio para matar-se, com as oportunas instruções, seja a assistência para que a passagem aconteça de modo seguro, eu falei agora há pouco, e indolor, sem dores. E terceiro, o motivo que tornaria legítima e devida a intervenção do médico não seria mais um sentimento evanescente como a piedade, mas o rigoroso dever de respeitar a vontade e a autonomia do paciente. Traduzindo esse terceiro aspecto, essa terceira característica. O médico, portanto, não teria mais a responsabilidade de, por exemplo, dissuadir o paciente de fazer determinada coisa. Então, é como se fosse assim. Percebam a inversão, enquanto que o médico deveria ser um promotor da vida humana, um defensor da vida humana, muitas vezes, em determinados casos, ele está sendo promotor da morte. É curioso isso. E é triste isso, lamentável isso. Então, por exemplo, na questão do suicídio assistido, o médico ele não tem dever nenhum de dissuadir, por exemplo, o paciente a morrer. Pelo contrário, ele vai ganhar com isso. Entende? E agora o discurso temos que respeitar a vontade e a autonomia do paciente. Se ele quer isso, fazer o quê? Como se o fato dele querer estar tomado por motivações para isso não significasse que tivéssemos o direito também de abrir uma perspectiva diferente para aquela pessoa. Mas no caso do suicídio assistido, envolve também interesses econômicos, financeiros. Então é como se fosse assim, isso aqui é uma espécie de álibi de desculpas para quem está envolvido no processo, dizendo é preciso respeitar a vontade e a autonomia do paciente, quando na verdade existem também interesses econômicos por trás, né? Para a sensibilidade moderna, o suicídio assistido oferece uma tripla vantagem sobre a eutanásia tradicional. Porque alguém pode perguntar, mas qual a diferença do suicídio assistido para a eutanásia, conforme foi descrita no colóquio passado, né? Basicamente três, né, ou vantagens que o suicídio assistido teria, segundo alguns estudiosos, sobre a eutanásia tradicional. Primeiro, a ação letal se mostra como uma escolha livre do paciente, diferentemente da eutanásia, onde muitas vezes o paciente já está num quadro de, por exemplo, vegetativo, ou no quadro inconsciente, onde não é possível mais ele fazer essa escolha, tomar essa decisão. Então, no caso do suicídio assistido, não, o paciente faz uma escolha livre, né, por isso. Segundo, a presença do médico fornece as adequadas garantias de uma assistência profissional. E terceiro, principalmente o por fim à vida é deslocado, veja como isso é interessante. O por fim à vida é deslocado para um plano eticamente menos comprometido, similar àquele da renúncia a tratamentos inúteis, né? Então aqui parece ser a mesma coisa, mas na verdade não é. Então alguém poderia dizer, mas isso aqui se assemelha um pouquinho da questão da recusa à distanásia, né? Ou seja, a querer prolongar a vida de maneira inútil, quando na verdade não se postula resultados eficazes quanto a isso. Então o suicídio seria a mesma coisa. Não, não é. Parece, mas não é. Trata-se de fato de uma decisão livre, consciente, né? Quem procura esse tipo de procedimento, né, consciente, de por fim realmente a vida, e para isso se conta com colaborações formais, com apoios formais de profissionais que infelizmente
fazem girar um número muito alto de dinheiro para isso, porque isso envolve custos também, né? Em muitos países onde essa prática já é comum e até legal, né? É de fato um tipo de prática de ação que realmente faz girar muito capital. É triste isso, mas é verdade. E que, portanto, quem inicia esse tipo de empreitada, obviamente, sua finalidade é tão somente faturar, né? E está pouco importando com a questão ética e com o valor da vida humana. Mas é importante que a gente esteja consciente de que essa prática tem crescido muito em muitos países, até onde eu sei, posso ser que eu esteja equivocado, mas aqui no Brasil ainda não tem isso, né? Mas por conta do fenômeno da globalização, hoje em dia, ou seja, dessa semelhança que as nações vão tendo, com algumas exceções, obviamente, né? Em termos de política pública, de legalização e tudo mais, pode esperar que também isso vai chegar até o nosso país, se não já chegou, né? Posso ser que já tenha chegado e eu desconheça isso. Mas se não chegou, pode ter certeza que em algum momento vai chegar. Porque também a globalização envolve essas questões também no tocante à vida humana. Tá? Aquilo que é prática vai se tornando prática num país, especialmente num país bem desenvolvido e que é referência mundial, isso tende a chegar também nos outros países menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos, né? Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai chegar também no nosso país e é uma situação realmente triste, dramática, que nos entristece, né? Mas se trata realmente de um fato real e que a gente precisa estar consciente de que mais cedo ou mais tarde isso pode chegar bem próximo de nós. Mas de modo geral, entenda que é preciso sempre defender a vida humana. Volto a dizer, isso vale para o aborto, isso vale para a eutanásia, isso vale para o suicídio. Sempre o cristão, o católico, sempre em defesa da vida humana, em todas as suas formas. Nascida ou não nascida, né? Doente ou sã, no início de sua vida ou no fim de sua vida. Preciso defender isso sempre. Mas a defesa da vida não nos deixa insensíveis aos dramas humanos, aos condicionamentos, aos sofrimentos, sobretudo de ordem psíquica, que estão envolvidos no meio dessa trama toda. Então para terminar, eu preciso dizer que eu tenho hoje uma certa preocupação. Posso ser que eu esteja vendo errado, mas eu preciso expressar isso ao final desses colóquios sobre essas questões que envolvem o fim da vida, depois de ter falado sobre o que envolve o início da vida. Eu tenho preocupações hoje acerca do modo como nós traduzimos a defesa da vida humana como católicos. Ou seja, simplesmente olhar a coisa em si mesma, né, de maneira pragmática e esquecer das situações que estão envolvidas naquela realidade. Falei da questão do aborto, da condição psicológica da mulher, por exemplo. Na questão da eutanásia também, os dramas do paciente e de seus familiares. Na questão do suicídio, a pessoa do suicida, seus sofrimentos psíquicos, suas angústias, suas dores. Então, tenhamos muita prudência e muita cautela para que não vamos nos calar acerca da defesa da vida. Se for preciso falar, proclamar de cima dos telhados, nós iremos fazer. Mas que isso não seja feito de modo a condenar ninguém, a acusar ninguém, né? Ao invés de ajudar uma pessoa, por mais culpabilidade ela tenha diante de um fato, ao invés de ajudá-la no processo de salvação dela, a gente esteja cada vez mais empurrando ela para o fundo do poço. Tenhamos sensibilidade, sabe? Tenhamos sensibilidade. E, sem dúvida nenhuma, o paradigma fundamental dessa atitude equilibrada entre as duas coisas é o do próprio Jesus. Basta lembrar da atitude dele frente à mulher que cometeu adultério. Foi apanhada em adultério lá em João 8.
Então, como? E Jesus fez isso de uma maneira fabulosa, admirável, habilidosíssima. Conservar o princípio da lei do mandamento não adulterar, mas também preservar e compreender o valor daquela vida humana, que não era, portanto, lícito apedrejar aquela mulher. Como salvaguardar as duas coisas? Entre nem cair num relativismo, nem também desconsiderar a pessoa na sua dignidade, por mais pecadora que seja e por mais cometedora de atos graves que sejam. Ter essa sensibilidade como teve Jesus e de maneira criativa, inteligente, sábia, poder preservar e poder resguardar os dois valores. O mandamento, os princípios da palavra de Deus, os princípios éticos, mas ao mesmo tempo sem descartar ninguém, sem condenar ninguém, sem jogar ninguém fora. Então, só Jesus de Nazaré, pela ação do seu Espírito, de sua graça em nós, pode nos formar nesse coração que equilibre, que conjugue esses dois tipos de atitude. E eu concluo esse ensino exatamente pedindo ao Espírito Santo que, assim como ele esteve na vida de Jesus, em Jesus, guiando os passos de Jesus, suas atitudes, esse mesmo Espírito também seja nos dado nesse momento. Especialmente eu rezo por você que é líder de sua comunidade, de uma pastoral, você que lida também com atividades pastorais relacionadas à vida humana, à família, que o Espírito Santo ilumine a todos nós. Você que é sacerdote, pastor de almas, que o Espírito Santo nos conceda aquela mesma sabedoria que concedeu a Jesus diante da mulher apanhada em adultério. Que tenhamos um coração sensível, manso, sóbrio, prudente, cheio de compaixão, para lidarmos com esses dramas humanos à semelhança de Jesus. Não motivados pelo nosso temperamento, pela nossa indignação, nem influenciado também por ideologias, mas iluminados pela luz do Evangelho, iluminados pela vida e pelo testemunho de Cristo. Que o Espírito Santo possa nos conceder essa graça nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Sede da sabedoria, rogai por nós. Que Deus lhe abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Sainte Marie, Mère de Dieu,